Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o LVBI11, fundo de logística aí. E como vocês sabem, né? Relatório de fundo de logística, galera, é light, é tranquilo, né? Não tem muita coisa. Neste momento que a gente está vivendo, logística está numa fase muito boa do ciclo imobiliário, mas isso não é para sempre. Então, às vezes eu vejo um ou outro investidor perguntando: eu quero uma carteira super segura, se eu fizer ela com 10 fundos de logística, eu vou estar seguro? Não, porque a hora que o ciclo virar, você vai estar super exposto a um segmento só. Então, o melhor jeito de se proteger é com a diversificação. Não adianta, não tem o que mais fazer que não seja isso, né? Enfim, vamos trocar uma ideia. LVBI11 é o fundo. Temos nos dados gerais dele aqui. Ele sendo negociado ligeiramente abaixo do patrimonial, né? E com isso dá um valor de 8% no yield. Essa cota já até caiu mais um pouquinho por conta das variações do mercado. Essa cota aqui está em base 31/10, né? Já está um mês defasado. Mas de toda forma, sendo negociado com leve desconto em relação ao patrimonial. A liquidez é boa, são 63 mil cotistas e temos aqui 53 milhões em caixa. Algumas movimentações da gestão aqui. Fundo teve um resultado de 79 centavos, botou 4 no bolso, entregou 75. Ele já vem entregando 75 já tem uns meses. Na parte de gestão comercial, teve uma não renovação de um contrato e aí aumentou um pouquinho a vacância do fundo, que continua super baixa, 2,4%, não tem nem que se preocupar, sendo que dentro dessa área tem RMG, então a vacância mesmo que impacta no fundo é de 1,5%, é ridiculamente baixo. Temos a parte de gestão comercial e obras a respeito do ativo Cajamar, que eles desenvolveram. E assim que sair o Habits e esse imóvel entrar para dentro do portfólio do fundo, deve ter um pequeno aumento da vacância também, até porque é uma área entrando vaga, mas é assim mesmo. Aqui a distribuição de dividendos do fundo, em relação ao ano atrás, subiu 5 centavos, dá algo próximo de uns 8% de aumento, né? 10, 8, não chega a 10%, mas assim, é um aumento interessante nesse último ano, né? Vem jogando o yield para cima. Qual que é o ponto? Né, até falar desse aumento de rendimentos em fundo imobiliário. Se ele não emitir, se o fundo parar de emitir para sempre, falar não vamos mais fazer nenhum tipo de emissão, a tendência é só que continue crescendo, né? Igual acontece nos fundos passivos. Então, o grande problema, né, que eu comento com você sobre o crescimento de um fundo imobiliário. Cresce o bolo, mas cresce o número de pedaços. Cresce o bolo, cresce o número de pedaços. E é muito difícil você fazer uma emissão onde você cresça o bolo, o tamanho que o bolo crescer, se compensar o aumento do número de pedaços. Diga-se, você fazer uma emissão que você está pagando antes dela 75 centavos e terminar ela pagando mais. É muito difícil fazer isso. Até porque o cap rate dos ativos não tem tanta variação assim, né? É muito difícil. Hoje esse fundo aí tendo um yield em relação ao patrimonial de 7,8%, você teria que começar a fazer uma emissão de comprar só galpão, sei lá, pagando 9%. É difícil, né? Não é fácil achar galpão pagando isso, não. Então, 9, 10%. Não é tão fácil, né? O jeito que o fundo consegue fazer isso é desenvolvendo. Se ele desenvolver o galpão do zero, quando eu falo desenvolver, é construir lá, comprar o lote, fazer a obra e tudo mais, aí ele consegue capturar bem mais alto, né? Bem para cima de 10, né? Dependendo 10, 11, 12, às vezes 13, igual a gente já viu no HGLG. Então, o melhor jeito do fundo imobiliário de logística, aumentar o rendimento, é fazendo desenvolvimento. Mas qual que é o pênalti do desenvolvimento? O problema do desenvolvimento? Que durante a obra não gera receita. E como o fundo imobiliário é um produto, da grande maioria do pessoal é muito imediatista, dá um problema, né? Porque o cara fala, putz, mas olha só, não tá rendendo, não sei o que, perder parará pororô. Mas lá na frente vai dar um retorno. Então, é uma tese, o desenvolvimento mais fundo imobiliário é uma tese que não combina muito por conta dessa questão dos dividendos recorrentes. Claro, quando o fundo fica grande, igual o HGLG, usando ele de exemplo, fica fácil fazer desenvolvimento, porque o impacto é muito pequeno no PL do fundo. A gente vê o HGLG, quando se expõe a grande parte do PL a desenvolvimento, não passa de 8%. Isso aí o cotista não sente. E a tendência, pessoal, também um ponto legal de comentar, é que conforme os fundos forem crescendo, cada vez mais eles vão conseguir fazer desenvolvimento. Porque imagina um HGLG com 10 bi de PL. Se ele faz um desenvolvimento de 8%, são 800 milhões. 800 milhões já dá para fazer uns 4 galpões, bons galpões. Então, acaba que vai chegar num ponto da indústria que a gente vai ver isso acontecer. Mas não é agora,
Não é daqui a 5 anos, talvez daqui a uns 10 anos a gente veja esses fundos com 10 bi e tal, e aí vai ficar bem interessante de ver, né? Enfim, o número de cotistas vem crescendo legal, né? Cresceu aí 50% em um ano praticamente. E aqui os ativos. Vários ativos, bem diversificado, boas localizações e com a vacância super baixa. Aqui é a carteira de ativo. Raio de 30. Esse fundo ele é muito focado em raio de 30 de São Paulo e regiões metropolitanas, seja de Curitiba, de BH, de Salvador, e também tem um pouquinho em Extrema. Resumindo, ele está onde o mercado é quente, que é o raio de 30 de São Paulo, que é a melhor área do país. Está em Extrema, que é uma área também muito boa, né, por todas as questões, localização extremamente estratégica e tal. E ele está na região metropolitana das cidades, que é o raio de 30 de cada cidade, que a gente sabe que a área que tem menor, uma vacância, enfim. O grande trunfo dele é isso, é de fato a localização aí. Carteira aqui de ativo a gente consegue ver por receita, até tá diversificado. Segmento de locatários, logística, e-commerce, varejo e os locatários em si, né? Amazon, DHL, Ambev, enfim, já conhecemos, né? Boas empresas aí. Ele tem uma quantidade pequena de contrato atípico, até por conta dessa localização desses galpões. Tem um ponto, viu, pessoal? Quando o galpão é muito bem localizado, geralmente não tem contrato atípico. É o que a gente vê aí numa grande maioria dos fundos. Quando o galpão tem uma puta localização, acaba não tendo. Não tem nem necessidade, porque imagina você ter um galpão no raio de 30 de São Paulo, lá na meiuca de São Paulo, lá no meio. Sai um inquilino, entra outro, assim, antes, no aviso prévio já entra outro, porque é muito disputado. Para o ano que vem, a gente tem aí uma quantidade considerável de revisionais, né, um terço do fundo, vão acompanhando para ver como é que vai ser, e vencimento de contrato só 10%, tá sossegado aí. Demonstração de resultado gerou 79, pagou 75, né, legal. Aqui ele comenta uma quebra de resultado de forma gráfica para a gente ver, né, as despesas financeiras que é a alavancagem aqui, 15 centavinhos. Ele comenta sobre a questão de receita imobiliária e tal, né, como que fica. Esse aqui é a receita bruta, né, sem contar as taxas, só o que é referente ao imobiliário. Então, receita potencial, quanto que poderia ter, vacância come 1 centavo, carência de desconto come mais 1, multas não come nada, e aí sobra 1,01. E é bem provável que suba para 1,02 assim que acabar essas carências e descontos. A alavancagem do fundo está num patamar aí para fundo imobiliário baixo, né? 18% não é nada assustador. Para logística é alto, né? Logística a gente vê os grandes players todos com menos de 10% de alavancagem, né? E aí esse carinha com um pouquinho mais. Mas a gente vê que a necessidade de caixa que ele vai ter no próximo ano aí tá bem tranquilo. Acho que seria legal já colocar, né, do quarto trimestre de 23 pra gente já ver, até porque quarto trimestre de 22 já foi, né? Enfim, aqui um pouco do balanço patrimonial dele, a gente vê os ativos, né, os valores. E aqui, cada um dos ativos do fundo a gente consegue ver aí. A gente já conhece, né? São bons ativos, boas localizações, não tem nem o que comentar. E a gestão também faz um trabalho legal. No mais, é isso que eu tenho para comentar do LVBI. Mês paradão. Vocês sabem, galera, relatório de fundo de logística é isso. O fundo de logística, hoje, no cenário de hoje, atual, de ciclo de mercado, é isso que vocês têm que procurar. Então, se você não tem fundo de logística em carteira, acho muito difícil, mas se você não tiver, eu quero investir no fundo de logística e tal, como é que eu vou escolher um fundo? Esse tipo de relatório, esse tipo de tranquilidade. Pega esse relatório, pega o relatório do Bresco, pega o relatório do HGLG, pega o relatório do XPLG, pega o relatório do VILG, pega o relatório do... Enfim, vou parar de falar fundo, daqui a pouco não falou de tal fundo. Enfim, pega os maiores fundos da indústria e pega os relatórios dos caras e vai vendo. Não tem movimentação. É isso aí, é paradão e tal. Enfim, é sem dor de cabeça. É a ideia do fundo de logística, é justamente esse, não te incomodar, né? No cenário, ainda mais no ciclo imobiliário que ele está hoje, ele não tem que te incomodar. Se o fundo de logística está te incomodando, tem algo muito esquisito acontecendo, né? Enfim, fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!